Já imaginaram, irmãos, uma pessoa que fala pouco, é caladão, mas de repente essa pessoa abre a boca. É suficiente, né, para chamar a atenção das outras pessoas. Há pessoas que falam pouco e não se abre sua boca facilmente. Por isso, quando a gente quebra um silêncio, nossa palavra, conversa tem que ser melhor que seu silêncio, tá? Quando você quebra seu silêncio, a palavra que vai sair da sua boca tem que ser melhor que seu silêncio, senão continua e fica calado, tá? Pedro abriu a boca. Se fosse antes, ele quebrava pau com aquelas pessoas que insultavam seu grupo, dizendo que estava bêbado 9 horas da manhã. Mas não era isso. Ele mudou, ele estava cheio de Espírito Santo. Como que vocês estão vivendo? Se você está cheio de Espírito Santo, se alguém toca a sua vida, quando você abre a sua boca, o que vai sair? Palavra de Deus. Se você está com cheio de raiva, você tem cheio de tristeza, quando realmente sai da sua boca, sai murmuração, condenação, críticas. Irmãos, realmente quando a gente abre a boca, sai o que está acumulado dentro de nós. Pedro, ele estava cheio de Espírito Santo. Quando pessoas zombaram que você estava bêbado do seu grupo, assim por diante, ele disse, não, irmãos, é 9 horas da manhã, que é isso? E ainda ele lembra, quando ele abre a boca, nada mais saiu, palavra de Deus. A profecia segundo Joel. Ele fala, não, irmãos, não é assim, porque Deus prometeu, no seu tempo, nos seus últimos dias, na plenitude de tempo de Deus, Ele vai derramar seu Espírito sobre nos filhos, sobre toda a carne, sem exceção, nos filhos, jovens, os velhos, até escravos e escravas, servos, servas, não importa sua posição, seu entendimento, seu conhecimento, jovens, velhos, não importa, todo mundo vai receber o quê? Deus é Espírito Santo. E assim, vós filhos profetizarão. Irmãos, isso é muito bom. Já imaginou? Nos filhos pequeninos profetizando, isso não é evidente não. Aqui significa o quê? Que fala sobre seu futuro. Criança fala sobre futuro. Se criança que fala sobre futuro, isso é uma criança normal. Você já imaginou criança que só fala passado? Que nem vive a vida? E tem um problema, pessoal. Irmãos, isso é muito importante. Quando uma criança fala sobre o que vai acontecer e fala sobre seu futuro, é muito importante. Criança sã, né? Tem a vida. Quando jovens terão visões, isso quer dizer o quê? Desafiados, tem seu sonho, tem seu objetivo da vida, tem propósito para viver, e realmente vier o que vier, custe o que custar, eu vou lutar. Pessoas que terão essas visões, e até os velhos têm sonho. Uma coisa que velhos não têm é sonho, né? Sono tem, mas sonho difícil. Mas sonho. Os velhos sonharão. Sonharão o quê? Eles têm razão de viver. Eles querem ver em seus corações como oraram, esperaram, viveram. E querem compartilhar com a juventude. Mesmo que tenha idade, tem sonho. Não importa, pessoal, quem é velho ou jovem, não depende da sua idade cronológica, mas sim, se você tem sonho, você é jovem eterno. Mas se você não tem sonho, mesmo que sendo jovem, você é velho demais. Irmãos, mesmo que você tenha idade, mas você tem sonho e tem vontade de aprender, nunca é tarde. Você tem sonho, você é jovem. Irmãos, não tem essa vontade de aprender? Mas mesmo que você é jovem, você acha que você sabe tudo, você não quer aprender, então você é velho, sua vida já está terminando, é estagnada. E é isso que falou, não importa status quo, que tipo de trabalho você faz, que tipo de pessoa a sua identidade tem, mas até servos serão cheios de Deus e Espírito Santo. E isso que
Pedro falou. Por que tudo isso? Isso não é uma coisa boa? Até escravo, tendo esse sonho. Até seus filhos podem falar sobre o futuro. Irmãos, mais triste que quando seus filhos jovens não falam sobre o futuro. Não falam sobre sonho, não tem desejo de viver. A vida fracassada, vida magoada, ferida, não tem mais sonho. Mas já imaginou, mesmo que sendo filho de um pobre, filho de um escravo, mas tendo sonho, mesmo assim os seus filhos profetizaram, falando do futuro, não é uma alegria? Mesmo que pai sendo escravo, mesmo que pai não pode ajudar muita coisa, mas se seu filho tem sonho, isso muda, pessoal. Isso não é uma boa notícia? Isso não é uma boa notícia? Até uma escrava pode pensar, até uma escrava quer sonhar para crescer, quer ser professora, até uma escrava quer trabalhar, quer realmente ser administradora, um escravo quer trabalhar, quer aprender, até eletricidade, até algumas coisas mecânicas, tem vontade de aprender. Isso não é uma boa notícia, pessoal? Isso é boa notícia, porque Deus derramou seu Espírito Santo sobre nós, para que nos jovens sonhem, porque a família quebrada sonha de novo, levanta de novo. A pessoa que realmente estava desesperadamente quebrada se levanta outra vez, porque está cheio desse Espírito Santo, porque se levanta. Tudo isso é uma boa notícia, boas novas, boa notícia. Isso que chama Evangelho, irmãos. Evangelho é o que? Palavra grega. Boas novas, boas notícias. Por isso que Deus derrama esse cheio de Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém? Isso que ele pregou, isso que ele falou, nada mais, quando Pedro abre a boca, saiu a palavra de Deus mesmo. Joel. E assim, hoje, versículo 21, ele mesmo clama. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Irmãos, por que vocês estão aqui? Por quê? Vocês são salvos. Se você não é salvo ainda, então invoca o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Senhor, me ajude e socorra a minha vida. Quando ele pregou tudo isso, o que aconteceu? Versículo 37. Vamos ler todo mundo. Quando ele abre a boca e falou tudo isso da palavra de Deus, versículo 37, todo mundo junto. Ouvindo eles estas coisas, compundiu-se-lhes o coração. O que é compundir? Conhece a acupuntura? Conhece a acupuntura? Não sabe a acupuntura? É aquela curativa de chinesa que tem cheio de agulhinhas. Chama acupuntura. Compundiu, essa derivação significa o quê? Como se fosse, pessoa, quando ouvia essa palavra, seu coração foi cutucado com agulhas. Essa expressão, compundiu-se. Quando eles ouviram a palavra de Deus, foi realmente compundido, realmente apontado, cutucado com as agulhas. Quando você ouve a palavra de Deus, seu coração sente nisso? Quando você ouve a palavra de Deus, o que é uma vida evangélica? O que é viver segundo o Evangelho? O que é uma vida evangélica? O que é uma igreja evangélica? O que é uma vida evangélica? O que é um lar cristão? O que é uma figura, um indivíduo que chama cristão? Realmente, como que a gente fala que vive de acordo com o Evangelho de Deus? E nada mais quando a gente cultua como hoje. Ouve a palavra de Deus. Ouviu tudo isso, pessoas se sentem o quê? Compundidos. Que realmente a palavra, como essa agulha, como a espada, que realmente cortando o seu coração. Quando vocês ouvem a palavra de Deus, já sentiu nisso? Dói aqui, dói lá. E lembrando suas falhas, pecados, envergonhado. Quando você ouviu seu rosto envergonhado, avermelhado uma vez? Se você não aconteceu isso, irmãos, pode crer. Você não sabe realmente o que é, nem Espírito Santo, você não sabe o que é a palavra de Deus. Se o homem pecador, se o homem que tem falha na sua vida, se ouve a palavra de Deus, como a gente sente? Essa palavra. Até você tem vontade de esconder sua cara.
até você vontade. Agora você não pode esconder sua cara, tá? Se você esconder sua cara, aí você vai ser pego agora, né? Que você tem problema. Não é assim? Quando a gente ouve a palavra de Deus, você, isso mesmo, Senhor, eu errei. Não é assim? Quando realmente a gente ouve a palavra de Deus confundido. E eles aconteceram isso. Ouvindo Pedro, realmente eles sentiram seu coração confundidos. Outra vez, vamos ler, versículo 36, de todo mundo junto já? Ouvindo eles essas coisas, confundiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, que nós faremos? O que a gente tem que fazer? E agora, o que a gente tem que fazer? Porque meu coração está sentindo alguma coisa que eu fiz errado. Eu estou sentindo envergonhado, porque eu fiz aquela coisa, eu fiz daquela maneira, aquela postura, e isso que sentia, envergonhado. O que a gente vai fazer sobre isso? Versículo 38. Todo mundo junto? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, recebereis o dom, o presente de Deus. Vocês vão receber presente, Espírito Santo como presente de Deus, isso que está falando. Repita comigo. Homem, confessa. Homem, arrepende seu pecado. Então, Deus nos perdoa. Então, Deus me perdoa. Então, Deus te perdoa. Mas primeiro tem que fazer o quê? Você tem que arrepender. Arrepende primeiro. Então, Deus nos perdoa. E ainda Ele dá o quê? Ainda Ele dá o quê? Espírito Santo na nossa vida. O que é arrependimento? Realmente a gente esvaziar aquela mancha, esvaziar aquela parte deteriorada, esvaziar aquelas coisas que a gente pegou e aprendeu do mundo e falando que todo mundo é assim. Arrepender. Então Deus remove, lava tudo, limpa aquele vazio, aquele espaço vazio. Deus preenche com o quê? Cheio de Deus e Espírito Santo. Amém? Irmãos, então, o que é uma vida? Primeiro ponto, Cássio, primeiro ponto, é realmente a vida evangélica. Vamos ler todo mundo junto? A vida evangélica se inicia através do arrependimento e remissão dos pecados. Irmãos, então lembra bem, hoje ouvindo a palavra de Deus, uma coisa tem que acontecer, uma coisa que realmente, isso é coisa normal para a gente. Se quando a gente ouve o Evangelho de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, o que acontece é que nosso coração sente o quê? Essa sensação de confundido, está cutucando, e colocando a agulha. Pessoal, quando alguém toca você com a agulha, você não sente nada? Você fica assim, ó. Pode inserir mais aí, ó. É assim? Pode injetar mais, é assim? Tem pessoa que só vê a agulha, faz escândalo, não é assim? Ontem eu fui no posto de saúde aqui, né? Que minha esposa tinha que tomar. A gente, desde em 10 anos, a gente toma a injeção de febre amarela, né? Porque a gente não sabe quando vai para a missão, assim. Então, pessoal, é bom vocês tomar essa injeção, cada 10 anos, tá? Então, eu já tomei, e minha esposa precisava tomar, a gente está indo, e está tomando injeção. Aí eu vi que criança brincando, né? Eu pensei por dentro, daqui a pouco berrar. Pode ir, né? E entrou criança, aquela brincalhona, aquela brincadeira toda, desapareceram. Entrou na matadora agora. Porque viu a agulha. Não é assim? Quando a gente ouve a palavra de Deus, sente assim. Se você sente assim, isso é o quê? É bom, é normal. Se não sente nisso, tem problema. Seu espírito está morto, seu espírito está encalhado.
precisa se arrepender. Eles falaram, e agora? Então, Pedro pregou através do Deus Espírito Santo. Na verdade, não é que Pedro que pregou, o Espírito Santo falou através da boca dele. Ele tinha essa coragem. Imagina, irmãos, Pedro o quê? Qual é a escolaridade de Pedro? Acho que ele nem foi na escola, eu acho, né? Eu não estou subestimando ele não, né, pessoal? Concorda comigo? Ele era o quê? Pescador naquela época? Não é pescador, ele não faz pescaria como hobby, como nosso presbítero Daniel China, ele gosta de pescar. De vez em quando ele traz peixe. Aí eu não sei, ele pescou ou comprou, né? Mas ele traz. Não é de hobby não, pessoal. Mas ele é o quê? A vida, a profissão, naquela época. E ele de Galileia, não sei, é um interior, uma cidadinha da beira do mar. Ele não estudou nada. Lá à frente tinha que pessoa? Aquele era festival de Pentecoste. Pessoas que vieram de muitas nações diferentes de longe. Hoje em dia também. Quem que viaja para o exterior? Mendigo? Mendigo viaja. Está difícil viver no Brasil, eu vou para Inglaterra, passar lá. É assim? Aqui difícil pedir esmola, então eu vou para os Estados Unidos. Lá que Nova York que eu vou pedir esmola. É assim? Quem viaja, quem tem? Dinheiro, poder aquisitivo. Tinha fariseus, tinha escribão, tinha sacerdotes. Quando Pedro abre a boca, tinha pessoas ilustres, pessoas de poder aquisitivo altos. É assim, pessoal. Claro, pobre, toda a raça estava lá. Esse homem tinha ousadia. Abre a boca, porque ele estava com Deus Espírito Santo, pessoal. Você está com Deus Espírito Santo, então não se esconde. Não se esconde. Não se esconde. Alguns falam assim, de vez em quando o nosso pastor é um pouco bravo, né? Que bravo nada. Você não tem Espírito Santo. Se você tem Espírito Santo, me olha, fala assim, nunca vi um pastor tão manso na minha vida. Essa risada é o quê? O que significa? Concordância ou pejorativa? Eu não sei. Mas, pessoal, tem que viver com Deus e Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, quando você sente nisso, a primeira coisa é que é arrependimento. Quando você ouve palavras de Deus, incomodando, né? Sempre assim, seja bem-vindo, não é? Tem dia que incomoda, não é assim? Quando o dia que incomoda a pessoa, essa parte é o que? Parte para arrepender, pessoal. Essa parte que você está incomodando, eu não quero ouvir. Por que não quer ouvir? Essa parte você está paralisado, essa parte você está longe. Você tem que recuperar. Irmãos, lembra aquele filme, teatro, que a gente fez no Happy Family, de resgate de Soldado Ryan? A gente tem um filme, né, de Tom Hanks, que é Resgate de Soldado Ryan. Ele é tenente de um pelotão. Lembra, pessoal, quem assistiu o filme? Aí eles um dia capturam um soldado alemão. É meio, seu grupo, pelotão, estava dividido, sua opinião. Metade quer matar, né? Melhor matar, executar, mesmo que captura, mata, porque esse cara se solta, vai trazer, né? Soldados, sua tropa vai aniquilar a gente. E outro grupo, não. Se a gente capturou, mas se ele está pedindo a vida, então vamos soltar. É assim. Como seu grupo estava dividindo muito, e Tom Hanks lá, seu tenente, chama a atenção, né? Agora eu vou falar qual era a minha profissão. Porque ele sempre apostava para adivinhar qual era a profissão de seu chefe, né? Seu boss, tenente. Aí ele fala, ele era professor de escola. E ninguém acredita. Pô, ele era professor. Eu era professor. Eu tenho vontade de voltar para casa. Só sobra pouco tempo para eu realmente deixar essa guerra, batalha e voltar para a minha casa. Mas, cada vez que eu atiro o meu inimigo, eu me sinto que eu estou afastando mais longe da minha casa. Assim que eu derrubo mais um meu inimigo,
eu me sinto. Eu quero voltar para casa, mas eu estou ficando cada vez mais distanciando da minha casa. Não é assim nossa vida, irmãos? Quando a gente quer viver com toda a dignidade de filho de Deus, mas nesse mundo a gente quebra, a gente falha, a gente peca, a gente faz besteira, a gente sente que como se fosse a gente cada vez afastando de Deus, afastando do reino de Deus. Então, como nós faremos? Aquela gritaria, aquela conversa não era, início não era assim. Então, o que a gente vai fazer? Nada mais? Arrepender-se. Arrepender-se. Confessar ao Deus. Essa parte que está me incomodando, Senhor. Então, Deus certamente nos perdoará. Removerá nos pecados. Aquele vazio, seu coração. Aquele vazio limpo, espaço, em vão, Ele preenche com Deus e Espírito Santo. Amém? É assim que a gente vai. Davi sabia disso, Salmo 51, versículo 17. Quando ele pecou diante de Deus. Esse era um homem de Deus, não é assim? Até o homem de Deus peca. Até o homem de Deus entrou. Ele não somente adulterou com seu general fiel, mas ele adulterou, até matou, assassinou, não é assim? Não diretamente, mas indiretamente. Ele fez um pecado horrível. Ele sabia o que ele deveria fazer. Versículo 17. Vamos ler todo mundo junto já? Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantados, coração compungido e não. Amém? O que Deus quer? Hoje nós não viemos para adorar a Deus, nós não viemos para exaltar o nome de Deus, nós não viemos aqui para celebrar a Deus, mas quando a gente ouvindo a palavra de Deus, e como está seu coração, como está sua vida, o que Deus recebe essa adoração, o que é agradável o sacrifício a Deus, é o que? Coração quebrantado, irmão, coração compungido, irmão. Você era tão assim? Você nunca pecou? Você nunca falou besteira? Você não magoou, não humilhou outras pessoas? Você não pensou coisas horríveis? Você sempre era gente boa? Sempre pura? Imaculada? Tão limpa assim? O que Deus recebeu, o que hoje? Coração quebrantado. Se você não tem coração quebrantado aqui, só seu corpo morto está aqui. Porque você está adorando, porque está dizendo aleluia, aleluia. É oba, oba. É por isso você está adorando Deus? A gente está aqui porque está coração quebrantado. Você acha que você é somente vítima? Você nunca imaginou que você era agressivo também, agressor, ao mesmo tempo? Todo ser humano é agressor, ao mesmo tempo vítima. Você defende hoje, mas outro dia você ataca. Hoje você ficou humilhado, mas você humilha muita gente. Você ouviu uma gritaria hoje, mas você também grita. Você foi levado bullying, mas como você não olhava outras pessoas. Sim, você era boas filhas, bons filhos, mas também era horrível. Sim, você era bons pais, mas outros dias também era ruim. Irmãos, seja honesto.
Porque mulher casa com roupa branca. Por quê? Porque não casa com roupa preta. Porque usa vestido branco em vez de preto. Eu acho que todo casamento, mulher deveria vestir preto. Vestido. Homem também. Por quê? Você morreu por ela. Você morreu por ele. Tá certo? Então tem que usar roupa preta. Tem que usar mesmo, porque agora eu morri para todos os homens. Homens, eu morri agora, tá? Não pense em mim, eu já acabou. Porque agora é para ele. Não é assim? Tem que usar vestido preto. Mas usa o quê? Vestido branco. Que significa o quê? É pureza. Irmãos, o que Deus quer de nós é coração quebrantado. Quando você vem aqui, adorar a Deus, antes de iniciar esse culto, você tem que arrepender. Se você não está ouvindo hoje agora a palavra de Deus, o problema é você. Tá? Se eu falo não palavra de Deus, então o problema é meu. Mas mesmo que eu estou pregando a palavra de Deus, e você fazendo outra coisa, o problema é seu. Você não tem justificação, indesculpável. Você está pensando coisas passado, você está preocupado com dinheiro, você está preocupado com outra pessoa, encontro, um monte de coisa, milhares de coisas. Mas se você não está ouvindo por causa de criança, tudo bem, por causa da filha, tá? Irmãos, isso que é vida evangélica. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nosso coração tem que ser compungido, quebrantado. Isso que Deus quer. Não seja hipócritas. Hipocrisia. Essa palavra bem, da grega o quê? Atores, que trabalhavam no teatro, usava máscara. A pessoa não dá para saber. Que expressão que a pessoa faz? Só máscara. E outra peça, eles trocavam outra máscara. Isso se chama hipocrisia. Nossa vida está cheia de máscara. Dependendo da pessoa, pessoa que encontra, você usa máscara. Pessoa que gosta, você encontra máscara assim. Pessoa que não gosta, você usa máscara assim. Pessoa que você detesta. Pessoa que você tem interesse. Tira essa máscara. O que Deus quer de nós é coração quebrantado, irmão. Até você sente envergonhado. Você não tem onde fixar seus olhares. Mas Deus sabe seu coração. Aí que Ele derrama seu perdão, sua graça. Aí que preenche outra vez com Deus e Espírito Santo. Aí, segundo ponto, nossa vida tem companhia de Deus e Espírito Santo. Aí você sente paz na sua vida. Paz. Irmãos, quando a gente compra um carro novo e a agência concessionária não dá um manual, não dá manual, por que dá manual? Às vezes eu penso, por que dá manual? Sou pesado, né? O que precisa é aquela revisão garantia, não é assim? Mas lá tem manual tudo, que você pode desmontar e montar um carro. Isso é lei, isso é regra. Ele está um manual que você mesmo pode desmontar sozinho. De acordo com esse manual e instrução, você pode desmontar um carro numa boa. E você pode remontar. Isso se chama revisão. O que é revisão? Você desmonta e limpa a sujeira e peça que quebrado, você substitui e você remonta. Aí você fez revisão. Isso todo mundo pode fazer, por isso eles dão manual. Só que a gente não faz, porque a gente não tem tempo, né? Por isso que a gente não faz. Ou a gente tem que comprar ferramenta, muita ferramenta, né, para fazer isso. Mas a gente sabe tudo, tá? Certo, pessoal? Pessoal, essa é pela lei. Se um indivíduo olhando, tem que fazer. Se ele não tem
Se ele não tem mecânico assim, mora em zona rural, como que vai? Ele tem que se virar. Vocês não estão entendendo, eu morei na África, África do Sul. África do Sul, pessoas, carro é coisa, não é extravagância, não, é vida, faz parte da vida. Sem carro você não faz nada. Lá, quando abre garagem, você fica, minha garagem, quando abre minha garagem só tem carro. Mas quando o sul-africano abre a garagem dele, tem todo tipo de ferramenta, está lá. É coisa profissional. Toda a família tem. Quase toda a família. Só gringo como eu que não tinha. Mas eles têm, eles desmontam, eles colocam, um outro vizinho ajuda. Se realmente fundir o motor, assim, coisa séria, aí que eles levam à oficina. Mas eles mesmo montam, desmontam. Porque eles olham a instrução. Olha a garagem, cheia de equipamento. Minha garagem é cheia de lixo. Irmão, se lembra bem? E isso é companhia de Deus e Espírito Santo. Você sente seguranças, você sente a paz. Irmãos, mesma coisa. Aí você, dirigindo o carro, você faz conta que você está indo para uma distância longa de viagem de carro. Você está viajando, está na estrada. Aí você anda 1 hora, 2 horas, você olha onde? Você preocupa com o quê? Preocupa com? Combustível, né? Como que está? Não é assim? Gasolina está tanque cheio, aí você vai, né? Pisa mais, né? Depois a gente dá uma parada, né? Bom, vamos comer frango assado ou porco assado. Você conversa e vai, não é assim? Uma vez, lá na Califórnia, eu estava dirigindo carro emprestado da minha filha e estava voltando de São Francisco de carro, com a minha esposa, minha filha, voltando, e tinha que passar aquela colina de Califórnia, aquele deserto chama Moab. Passando aí, eu mal calculei, e gasolina só tinha 1,25 na estrada, à noite, e não saía posto de gasolina. Ixi, você não imagina, aquela noite, estrada, que só tem deserto, 1,25 de reserva de tanque, eu estava desesperado, e agora não sai, eu pisando não sai. Aí vi uma cidade, acho que saindo da rota, acho que vou entrar na cidade deve ter. Entrei. Daqui a pouco depois eu comecei a me lamentar. Por que entrei aqui? Porque a entrada era muito longe, não saía a cidade de jeito nenhum. E cada vez aquela curva, subida, eu falei, e onde eu estou metendo? E agora eu vou parar nessa vale, meu carro. Estava desesperado, entrando. E agora estou piscando, sabe? Reserva já caiu, começou a piscar. E estou frito. E agora, Senhor, aí, entrando, aí eu vi a cidade, eu vi luz, né? À noite, luz. Agora deu. Mesmo que não tem posto de gasolina, dá para ficar lá. Entrei. Primeira coisa que eu vi é o quê? Posto de gasolina. Abasteci completo. Saí outra vez, estrada. Estava dirigindo assim. Antes de achar posto de gasolina, estava dirigindo assim, ó. Agora eu dirigi assim, ó. Bom, sente a vontade, porque tanque estava cheio. Quando a gente vive na nossa vida, quando que você vive com ansiedade? Não é questão de só falta de dinheiro, falta de tempo, falta de relacionamento pessoal. Não é só essa tenebrosidade da situação financeira. Senhor, meu tanque da vida está esgotado, Senhor. Você tem que lembrar. Se Deus é Espírito Santo e enche a sua vida, você se sente a paz. Amém? Amém. E agora, ele mesmo prega, Pedro. Abre a boca, olha aqui, ó. Olha aqui, ele lembrou Davi. Agora, antes ele pregou sobre Joel, agora ele prega sobre Davi. Aí, irmãos, versículo 25 a 28. Mas eu quero que vocês leiam, vocês olham, Salmo, por favor, Cássio.
ele prega 2 salmos. Primeiro salmo 16, versículo 8 a 11, tá? Vocês vão acompanhar. Eu vou ler Atos, tá? Eu vou ler Atos, vocês vão lá, certo? Esses salmos, tudo bem? Eu vou ler Atos 2, 25, diante, tá? Vocês só acompanham. Porque a respeito dele, disse Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me-as de alegria na tua presença. Deu para ver? Quase igual, né? Não é, pessoal? Então, Pedro lembrou esse salmo, que ele falando, Davi falou sobre morte, e essa palavra está dizendo morte, mas ele tem esperança. O que é isso? O cara morreu, mas que esperança? Aí, voltando Atos agora, vamos lá, versículo 29. Agora Pedro, não somente pregou, ele interpreta. Onde que ele aprendeu disso? Estou seu mestre, hein, Jesus? Jesus Cristo sempre fala, vocês nunca ouviram palavras de Deus? Vocês nunca lembram o que Moisés disse? Aí que falava a palavra, ele interpretava. E alguém perguntava até seus discípulos. Lembra? E isso que ele está fazendo. Versículo 29. Vamos ler todo mundo junto já? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, certo? Ele morreu. E foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Continuando, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo, isto referiu à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vês e ouves. Davi tinha que tipo de fé? Da ressurreição. Não disse aqui, Davi acreditava na ressurreição de Cristo. Ele não sabia exatamente um menino nascendo em Jerusalém, mas ele sabia que alguém da descendência viria Messias, que daria essa esperança aos mortos. Irmãos, a gente lembra bem, na Bíblia, quem que tinha essa fé de ressurreição também? Ixi, eu perguntei errado. Tinha que perguntar coisa que você sabe, né? Eu perguntei, mas eu juro por Deus que todo mundo sabia. Abraão não tinha essa fé da ressurreição? Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Vamos lá. Todo mundo junto. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Abraão tinha o quê? Fé da ressurreição. Deus é poderoso. Se eu mato meu filho, mas ele ressuscitará. Amém? Essa fé que a gente precisa ter. Fé da ressurreição. De vez em quando a gente quer largar tudo. E a gente fica deprimido e conversa a Deus. Senhor, agora não dá mais. Eu estou cansado. Todo mundo está me aproveitando. Pessoa que eu servi, pessoa que realmente eu fiz tudo e agora fala outra besteira, é uma pura covardia. Pessoas falam facilmente, só para defender, só para sentir bem-estar. Pessoa é horrível, pessoal, a gente somos. Quando a gente pensa que um pouco atacado, a gente vê que é apunhalado.
ou a acupuntura, né? Confundido, é assim, a gente tem vontade de o quê? Revidar com uma lança. Se alguém me machucou com estilete, a gente devolver com o quê? Metralhadora. Não é assim? Alguém jogou uma bomba na minha vida, a gente tem vontade de devolver o quê? Bomba nuclear. Pá. Não é assim? Depois a gente arrepende. Vida não é bem assim. Terminando a palavra de Deus aqui, irmão. Quando você ouve a palavra de Deus, como hoje também, qual é a sua reação diante da palavra de Deus? Apóstolo Pedro falou claramente, porque Deus deu esses sonhos para os velhos, essas visões para jovens, essas profecias para os seus filhos. Porque Deus derramou, não importa você é escravo ou você é dono, proprietário, todo mundo ungido pelo Deus Espírito Santo. Porque tudo isso é uma coisa só. Todo aquele que clama no nome do Senhor terá salvação. Quando, irmão, eu ouvi essa pregação, quando eu ouvi essa palavra, quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu fiquei doido. Eu que não tinha pai, eu que era jovem, 17 anos, miserável, costureiro, que não tinha identidade, não tinha onde ir. Desde manhã, 6 horas da manhã, quando levantar, meus irmãos, eu ir na padaria, compra aquela bengala, 2 pão com leite tipo B, tipo C. Era horrível. Sempre cortar aquele bengala aí, um pedaço, passa sal com sal. Um dia eu trouxe sem sal, levou bronca. Eu não sabia o que é com sal sem sal. Eu quase que tentei abrir tampa e verificar, porque não sabia ler. Desde que lendo com sal sem sal e não entendia nada. A vida não era a vida. Amigos me chamavam a encontrar, mas eu não podia sair, porque só tinha um único jeans. Estava lavado, fedendo, não dá para sair. Só tinha um tênis que eu trouxe da Coreia. Quando eu ouvi essa palavra, Deus vai ungir o quê? Nem sabia o que era Deus, o Espírito Santo, mas Ele unge para todo mundo, é isso mesmo. Até um coreano desgraçado, pobre, imbecil, que nem vai, vagabundo, que nem vai na escola, só vive costurando. Para ele também Deus vai abençoar. Eu fiquei esse mesmo então. Eu não tenho o que perder, eu vou acreditar em Deus. Se não é, também não vou perder. Mas Ele mudou, Ele me deu sonho. Eu tinha vergonha de abrir a boca, pessoal. Você não acredita, né? Porque não sabia falar português, de jeito nenhum. Como essa língua era difícil. Tinha vontade de cortar minha língua, pessoal, porque só falava besteira. Quando eu falava alguma palavra, todo mundo ria. Todo mundo apontava. Quando eu falei uma coisa, todos os meus amigos riam na minha cara. Eu chorando, eu falei com 17 anos, tanta humilhação. Eu falei assim, rapaz, um dia eu vou falar português melhor que vocês. Também não falou assim, né? Rapaz, o dia, fala, muito bem, você. Todo mundo riu. Quando eu ouvi a palavra, meu coração quebrava. Lembrava minhas falhas, meus erros. Hoje também, hoje em dia. Quando eu ouvi a palavra de Deus,
preparando esse sermão, essa palavra, eu colocava, meu arrependimento. Pessoas que deixaram a igreja. Por quê? Por causa de quê? Chorando, quebrantando o meu coração. Mas eles também quebraram o coração. Senão não há, de jeito nenhum. Deus não opera dessa forma. Tem que arrepender primeiro. Eu arrependo minha parte. Vocês têm que arrepender sua parte. Amém? 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 Seu coração vai doer. Palavra é acupuntura mesmo. Compunde, quebranta, despedaça seu coração. Isso que Deus quer. Porque depois disso, Deus dá presente, derrama unção de Deus Espírito Santo. Aleluia. E então a gente sente o quê? A paz. Carro revisado, cheio de tanque cheio. Mas a gente tem que lembrar quando o carro esvaziando, tem que repreencher. Trocar de óleo. Não é assim? Revisão, trocar de pneu, aí vai. A nossa vida é assim. Aí chega um momento, Deus até dá novo carro. Não é bom novo carro? A gente fica apaixonado com o novo. Acho que carro dura, 2 meses, não é assim? Tem vontade de dormir com o carro, na cama junto. Depois passando, risca para lá, risca para aqui, aí já a gente começa. Irmãos, Deus Espírito Santo acompanha a sua vida. Como você sabe que Deus Espírito Santo acompanha a sua vida? A paz. Paz que o mundo não pode oferecer. Somente nosso Deus pode oferecer, porque Ele sacrificou seu próprio Filho. Alguém fala paz? Alguém diz que é amigo? Alguém diz que vai te tratar bem? É bom relacionamento? Então pensa bem, que essa pessoa sacrificou a vida? Que é? O mundo engana. O mundo engana por algum dinheiro, alguma mesada, alguma carne, alguma refeição. Mas quem que sacrificou? Quem que deu a vida? Ele que pode dar paz. Resto é resto. Então eu vejo, pessoal, o que falta é arrependimento. Senão cada vez fica mais afastado de Deus. Tenho preocupação que não morra, um dia morra. É tanto longe. Vai ficar com a mágoa, raiva. Só pensa quem está certo ou errado. Vai morrendo assim. Mas um dia arrepende e quebranta seu coração. Aí terá salvação. Terá grande ajuda de Deus. Deus renovará a sua vida. Repreenchida. E ainda a gente tem o quê? Esse poder da ressurreição. Todo mundo fala que você está morto. Todo mundo fala que você está quebrado. Você levanta tudo outra vez. Muito mais forte que antes. Pelo menos quantas vezes? 100 vezes. Repita comigo, eu levanto. 100 vezes. Deus diz 100 vezes, tá? Eu quero que vocês no meu túmulo. Eu aprendi um cara, chama um cristão, que eu gosto, a leitura dele chama Bob Ford. Ele disse, ele está vivo ainda, ele disse que no túmulo dele, ele quer que todo mundo escreva lá 100 vezes. Eu vou colocar 1000 vezes. Ele quer viver 100 vezes. Recebendo bênção 100 vezes. Fazendo missão 100 vezes. Servindo a igreja 100 vezes. Amando sua esposa, a família 100 vezes. E servindo todas as pessoas que necessitaram 100 vezes. Não é bom? Não? É boa, né? Irmãos, ainda não é tarde não, tá? Amém? Amém. Arrependa. Que parte que você errou? Em vez de só apontar. Arrepende. O que está incomodado no seu coração? Pede perdão. Que parte que você não entendeu, não está ouvindo? Então fala, Senhor, não estou ouvindo essa palavra. Essa parte já ficou paralisado, Senhor. Me ajude. Então Deus vai encher. Deus vai encher. Encher
sua vida com Deus e Espírito Santo. Aí você vai se levantar outra vez. Sente paz. Mas o mundo não é fácil. Mas você sabe, né? Não sente isso. Quando vê que está difícil, mas você sente paz. Tem dia que você parece que está dando certo, ganha dinheiro, mas você sente sem paz. Você tem que sentir paz. Ninguém pode roubar essa paz que Deus deu. E você tem esse poder de ressurreição, que Abraão tinha, Davi tinha. E Pedro pregou. Jesus Cristo morreu. Versículo 37, vamos ler, 41, para encerrar, todos juntos, 36 já. Ouvindo eles essas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vós filhos, e para todos os que ainda estão longe, até no Brasil, até a gente, longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia. Com muitas outras palavras deu testemunhos, e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, aleluia. Esta igreja vai se encher assim, por causa de vocês. Porque todo mundo sabia que sua vida estava acabada, todo mundo vê que você estava perdida, e o pessoal vê você se levantando. Você é ungido por Deus e Espírito Santo, ainda você é guiado pelo Deus. O pessoal vê, ixi, pessoa reviveu. Deus nos ajude. Oremos.